Eu assisti Quarteto Fantástico, acabou o filme, eu já vim pra casa e cheguei pra gravar aqui o meu veredito, contar para vocês o que eu achei do filme. Cumpriu minhas expectativas? É bom? Tem cena pós-créditos? Qual será o futuro da Marvel depois desse filme? Vou comentar aqui tudo que eu achei, beleza? Relaxa que spoiler não vai ter, só no final. Eu vou avisar quando for começar, beleza? Você que não viu o filme ainda, não quer tomar spoiler? Pode ficar que eu não vou contar. Eu vou avisar quando for começar, lá pro final, já é? Então deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e bora começar o veredito. E ó, eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz no meu veredito de Superman. Fui no Instagram e lancei caixinha de pergunta, ó, pedindo para vocês mandarem perguntas sobre o filme do Quarteto. Eu avisei que eu vi o filme e falei, mandem perguntas aqui que eu vou responder no meu veredito. Então vamos lá, ó, a galera mandou muita pergunta. Agora eu vou escolher aqui algumas para comentar com vocês, beleza? João Silva perguntou, é o melhor filme do Quarteto já lançado? Bom, vamos combinar que a disputa não era alta também, né? Aqueles dois primeiros de 2005, 2007 não são grande coisa, né, família? E o de 2015, meu Deus do céu, horrível. E aquele dos anos 90, nunca aconteceu. Mas sim, é o melhor filme do Quarteto. Por mais que não tenha disputa, porque os outros, como eu falei, tanto faz. Esse daqui é bom, cara, eu gostei. Eu gostei da identidade que esse filme tem. Ele não se parece com o filme do MCU, cara. É porque ele não se passa no MCU, né? Quer dizer, foi a Marvel que fez, a Marvel Studios. Mas ele não se passa no UCM. O universo cinematográfico da Marvel, dos Vingadores, Tony Stark lá, não é o mesmo universo, é outra terra. É até uma referência legal isso, que... não é spoiler isso, tá bom? Relaxa. Que a terra desse quarteto é a Terra 828. Eles falam isso logo no começo do filme. E aí no final você descobre que é uma referência ao aniversário do Jack Kirby, um dos criadores do Quarteto Fantástico. E ele nasceu no dia 28/8. Por isso que é Terra 828, em referência ao aniversário dele. Pô, baita referência legal. Então eles não são do MCU, mas foi a Marvel Studios que fez. Mas, cara, não parece, é um filme com personalidade, bem diferente dos outros. E isso eu gostei dele ter personalidade. Brasil Enzo perguntou, o Galactus é bom? Já vou falar agora. Eu achei ele muito foda, muito brabo. É o melhor Galactus do cinema. Beleza que a disputa também não tem, né? Porque aquele Galactus de 2007 é a merda. Mas esse daqui é brabo. O meu momento preferido do filme é o embate do Quarteto com o Galactus. Não vou dar spoiler, não vou falar o que acontece. Mas, cara, é o meu momento preferido. Eu achei muito brabo o Galactus. A aparência dele, ele usando os poderes, ele tem aura. Vilão de aura. A primeira aparição dele, sem dar spoiler, irmão, me arrepiou. Eu vou esperar chegar na parte com spoiler. Mas a hora que mostra ele, eu fiquei arrepiado, tipo, caralho, olha isso, irmão. A forma que eles mostram, tá maluco. É como todo fã queria ver o Galactus no cinema. Já teve muita fanart do Galactus, tipo, olha só, a galera fazendo uma arte de como queria que ele aparecesse. Aí ele aparece exatamente do mesmo jeito que a galera imaginava. E ficou lindo. E já vou engatar aqui a pergunta do John. A surfista prateada é boa? Vamos lá. Cara, a surfista é legal. Nada demais. Mas é que, tipo, eu vou falar uma parada agora que me incomodou nesse filme. Porque esse filme do Quarteto parece um remake bem melhor do filme de 2007. Do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Cara, é impressionante. Tem muita coisa que acontece exatamente igual ao filme de 2007. Na parte com spoiler eu vou falar pra vocês o que acontece de igual. Mas, cara, é muito parecido. Então acabou sendo previsível. Essa é uma das coisas que me incomodou no filme. Ser muito parecido e a história ser bem previsível. Eu fui na cabine, eu tava com o Rino Félix lá, o Rafa Camargo. E eu e o Rino, a gente tava trocando ideia. E o Rino comentou comigo que um dos medos... O Rino comentou comigo que um dos medos dele era que a história desse filme fosse muito previsível, de forma que a gente já soubesse o que ia acontecer antes de ver o filme. E isso aconteceu. Exceto por uma coisa. Tem uma coisa que a gente achava que fosse acontecer nesse filme, que eu não vou falar, só na parte com spoiler, que não aconteceu. Isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo a história ainda é previsível. Caio Magalhães, a equipe desse quarteto é mais carismática do que a de 2005? Aí depende. Eu acho que mais ou menos, meio a meio, porque ó, Reed Richards do Pedro Pascal é melhor do que o Reed de 2005 e 2007. É melhor. O Pedro Pascal é muito mais ator do que o Ioan Gruffudd. Bem mais ator. E foi melhor escrito também. Apesar de não ser perfeito.
Tem coisa que me incomodou nesse Reed Richards. Vou falar melhor na parte com spoiler. Mas ainda assim ele é melhor do que o outro. Mulher Invisível, pra mim, a Susan Storm é a GOAT desse filme. Ela é muito bolada. É a melhor membro do quarteto. Ela brilha nesse filme. Brilha. Vanessa Kirby mandou muito. No final do filme, ela foi a personagem que eu mais me importei do filme. De verdade, eu gostei muito dela. Então ela tá muito à frente da Mulher Invisível da Jessica Alba, que é a atriz fraquíssima e a personagem só servia pra ficar pelada na merda do filme. Então essa Mulher Invisível aqui, irmão, muito à frente. Então a Mulher Invisível e o Reed Richards estão mais carismáticos do que o de 2005. Agora, o Coisa e o Tocha Humana são melhores, mas o Caio me perguntou se estão mais carismáticos. E não, o Coisa e o Johnny não. Eu já tinha um problema com a escalação do Johnny, que eu não curti o Joseph Quinn escalado pro Johnny Storm, que eu não enxergava o Johnny nele, cara. Pra mim é esquisito. Mas o personagem é bom. É fielzão ao do quadrinho? Não. Não é a mesma personalidade, não é parecido com o Johnny do Chris Evans, é bem diferente. Eu acho o do Chris Evans bem mais carismático. Mas esse Johnny novo aqui, cara, dentro do que eles quiseram apresentar do personagem, nessa nova versão, nessa nova visão do personagem, ele tá bem feito. Mas eu acho o do Chris Evans mais carismático. E o Coisa também. E cara, eu acho isso meio triste porque, tipo, o Coisa é um bom personagem, é mais bem escrito do que o de 2005, bem mais, mas é que, pô, mano, a personalidade, a forma de se portar é bem diferente. E eu tava tão empolgado pra ver o Coisa no cinema, no MCU, que o Coisa é um dos personagens que eu acho mais legais da Marvel. E eu acho ele muito engraçado. Cara, pra mim, sem sacanagem, o Coisa é o personagem mais engraçado da Marvel. O Coisa, pra mim, nos quadrinhos e em animação, é pique o Tony Stark no MCU, do Robert Downey Jr., que quase tudo que ele fala a gente ri. Eu sou assim com Coisa, mas não com esse daqui do filme. Eu acho ele um Coisa mais gourmet. Beleza que é uma nova visão do personagem, mas eu tava tão empolgado, eu gosto tanto de ver o Coisa da forma que ele é, aquele brucutu irônico, faz uns comentários engraçados que eu quebro de rir. Esse daqui não é assim não, todo educadinho, usa umas roupinhas elegantes. Pô, eu prefiro o meu Coisa raiz, cara. E o engraçado é que... Engraçado não, isso é triste. É que eu tava muito empolgado pra ver o Coisa no MCU interagindo com o Hulk no cinema. Porque, cara, o Hulk é meu personagem preferido da Marvel. O Coisa eu acho ele incrível. E os dois nos quadrinhos, em animação, é maravilhoso ver eles juntos. Maravilhoso. A interação dos dois é muito boa. Eles têm uma baita dinâmica legal. Mas no cinema não vai ser legal. Porque esse Coisa aqui desse filme novo é gourmetzinho. E o Hulk é aquela merda que a gente já conhece, o Smart Hulk. É o Shrek, o Adam Sandler verde. Esses dois juntos aqui não teria a mesma dinâmica do Hulk e do Coisa que eu tanto gosto. Se eles se reúnem, ia ser pra tomar um chazinho quente, lá com o dedinho assim virado, chazinho. Nossa, e você viu o jogo do São Paulo? Ia ser uma parada muito gourmetizada. E aí eu não tô empolgado pra ver esse Coisa com o Hulk, não. Mas o personagem do Coisa, nesse filme, é legal, mas é menos carismático do que o de 2005. Vou repetir o que eu falei. Como personagem, esse daqui é mais bem escrito, mais bem trabalhado, mas o outro era mais carismático. Ele tinha aquela pegada irônica do Coisa que me fazia rir, aquele Coisa antigo. Pelo menos no primeiro filme, no filme de 2005. Porque quando veio a continuação, Quarteto e o Surfista Prateado, ele ficou chato, porque os caras não sabiam o que fazer com ele e botavam ele só pra fazer piada, some no filme. Aí ficou cansativo, mas no primeiro ele ainda tava mais legal. Então, tipo, o Reed, como carisma, ganha do antigo, a Mulher Invisível dá uma surra, mas o Coisa e o Johnny do antigo ganham no carisma. Como escrita, atuação, essa coisa toda, esse novo quarteto aqui humilha o antigo, humilha. Todos são melhores, mas quando tu vai pro lado do carisma, aí o quarteto novo dá uma equilibrada com o antigo. Danny G4, então, já que você assistiu ambos, qual é melhor? Quarteto Fantástico ou Superman? Aí ele trouxe a grande comparação que todo mundo esperava o ano todo. Qual vai ser melhor? Superman? Quarteto? Qual vai superar? Cara, eu posso falar agora, finalmente, eu vi os dois e posso falar aliviado. Eu gostei dos dois. Ambos são bons. Como é bom falar isso, que eu tava com medo de dar ruim. Mas, tirei o peso. Gostei dos dois, tanto do Quarteto quanto do Superman. A distância de um pro outro não é muito grande não, cara. Eu dei 8 pro Superman. E pro Quarteto, eu dou 8. Pra mim também é um 8. Se tivesse que escolher um pra rever,
eu iria no Superman, porque eu acho mais divertido. Esse do quarteto tem uma pegada mais séria, é menos divertido. Ele te deixa tenso com algumas cenas. Eu acho que a galera pode achar esse filme muito parado, o grande público, sabia? Ele tem o ritmo dele, ele não é acelerado, as coisas vão acontecendo rápidas, tipo no Superman. Algumas coisas levam mais o seu tempo pra acontecer, ele é mais devagar. Mas eu gostei do quarteto, cara. Gostei. Agora que eu já falei do Galactus, da surfista, do quarteto, eu vou entrar nos spoilers. Agora eu vou contar o que acontece no filme. Quem morre, quem vive, cena pós-créditos, vou falar tudo. Primeiro eu vou falar sobre aquela parada de ser muito parecido com o filme de 2007, como se fosse um remake dele. Cara, a surfista tem exatamente o mesmo arco do surfista de 2007. Acontece as mesmas coisas. A surfista vem na Terra, tromba com o quarteto, aí o Tocha Humana persegue ela, vai até o espaço com ela, aí ela joga ele de volta pra Terra, aí depois um dos membros do quarteto faz ela mudar de ideia, se virar contra o Galactus e acaba com ela acabando com o Galactus pro quarteto. Exatamente a mesma história do de 2007, olha isso, cara. É muito parecido. Então pra mim essa surfista aqui é o mesmo nível que o surfista de 2007, porque a história dos dois é a mesma. Eles começam, passam pelo mesmo arco e acabam igualzinho. E agora vamos falar do Galactus. A apresentação dele, que eu falei pra vocês que é braba. O quarteto se reúne, pega a nave deles, vai até a nave zona do Galactus pra encontrar com ele e negociar para ele não querer acabar com a Terra. E aí tem a primeira aparição dele lá. E cara, essa cena me arrepiou muito. Que a surfista leva o quarteto até o Galactus, aí fala, aí está o Galactus. Mas tá tudo escuro, tu não vê nada. Do nada os dois olhos iluminam tudo e tu vê a silhueta dele lá com aqueles negoção do capacete e os olhos brilhando. Cara, um negócio de se arrepiar todo. Igualzinho as artes que tem do Galactus na internet, fanart, dele aparecendo no escuro com o olho brilhando, só a silhueta. Pô, igualzinho como os fãs queriam, cara. Ele aparece e é muito brabo. Aí ele vê que a Sul tá grávida e fala que tipo, ó, o seu bebê tem muito poder. Ele é poderoso, ele pode aguentar o meu fardo. Porque, tipo, o Galactus vai devorando o planeta, que ele vive com fome. E a fome dele não acaba, é eterna, ele mesmo fala isso no filme. Ele pode se alimentar de vários planetas, mas a fome dele nunca vai acabar. E ele quer acabar com essa maldição. Aí ele vê o Franklin Richards dentro da barriga da Sul, sente ele, vê que ele é poderoso e quer passar esse fardo pra ele. Pro Franklin começar a devorar planetas no lugar dele. E ele poder viver em paz, sem estar com essa fome eterna. Aí o Galactus fala pro quarteto, se vocês me entregarem seu filho pra acabar com a minha fome, eu poupo o seu planeta. E eles falam que não. E aí vem uma cena de perseguição maneira da surfista seguindo eles vão embora, voltam pra Terra. E aí vem uma cena que eu não gostei, que é do Reed Richards, que eu achei cabaço da parte dele. Que é o seguinte, a galera da Terra ficou tipo, e aí, vocês conseguiram derrotar o Galactus pra salvar a gente? Aí o Reed Richards vai lá, tipo uma coletiva de jogador, coletiva de imprensa, cheio de repórter, ele lá com o microfone. E aí ele fala, não derrotamos o Galactus. Até aí tudo bem, mas aí o Reed continuou falando. Ele disse assim, o Galactus pediu um preço alto demais pra poupar a Terra. Aí a galera ficou tipo, o que ele pediu? Aí o Reed falou, ele pediu nosso filho. E aí a galera da Terra tipo, e o que você falou? Vai entregar o seu filho? Aí o Reed, não. A galera da Terra, como assim? Seu filho é mais importante que todo mundo da Terra? Por que você não vai entregar ele? Mano, o Reed foi muito cabaço nessa hora. É óbvio que a galera ia ficar bolada por ele falar que não ia entregar o próprio filho. Ele falar isso foi muito cabacice e era pra mentir. Tipo, a gente não conseguiu enfrentar o Galactus, mas a gente vai arrumar um jeito, pai, ele é muito forte. Não chegar e falar essa parada dele pedir o filho e você falar não. Aí depois a galera fica bolada com eles quase o filme inteiro, protestando contra, e eles tipo, caramba, que merda, o pessoal tá bolado com a gente. Óbvio que tá, não era pra você falar isso pra eles. Isso que eu achei paia desse Reed aqui. Mas aí, cara, o Reed tem um plano de atrair o Galactus com o bebê, o Franklin Richards, e aí teletransportar ele pra outro lugar do universo. E essa cena eu acho a melhor do filme, cara. Eu adorei. O quarteto contra o Galactus na Terra e o lugar foi evacuado pra não morrer inocente. Então eles tinham a cidade toda pra eles lutarem. E é muito maneiro, cara. E nessa batalha, a Mulher Invisível foi a MVP. Braba demais. Porque o Galactus conseguiu bater de frente com o quarteto, pegou o Franklin. E quando ele tava indo embora, a Susan ouviu o choro do Franklin. E aí, irmão, veio a alma da mãe. A mãe ouviu o filho em perigo. Não tem jeito, ela usou o poder dela. E tipo, eles não conseguiram atrair o Galactus até a armadilha. Ela ouviu o choro do bebê, ficou boladona, meteu aquele poder dela e empurrou o Galactus até a armadilha. Ela quase sangrando, malzona, fazendo muita força. O Reed falou, amor, você não vai conseguir, para. E ela foi e levou ele até a armadilha. Tipo, você não vai levar o meu filho. A Susan foi muito braba, foi a melhor
pior membro do quarteto desse filme. E aí acontece outra coisa, igual o filme de 2007. Lembram que na batalha final de 2007, a Susan é atingida e aí ela morre, depois alguém traz ela de volta à vida? Lá naquele filme de 2007 foi o surfista. E aqui aconteceu a mesma coisa. Ela usou tanto poder no Galactus que ficou mal, morreu, aí o quarteto chorou, ficou triste, aí veio o Franklin Richards bebê, trouxe ela de volta à vida. E aí do nada, bum, ela tá de volta. Igualzinho o filme de 2007, que a Susan morre, eles ficam tristes, aí alguém traz eles de volta à vida. Mesma coisa, cara, impressionante. É realmente um remake do filme de 2007. Muito melhor, mas é um remake. E o que eu achei que fosse acontecer nesse filme que não aconteceu é o Galactus ganhar. Porque tinha muito rumor forte falando que o Galactus ia devorar a Terra do quarteto e aí o mundo deles seria destruído e eles fugiriam para o MCU, porque a Terra deles não existe mais. Aí eles iam parar na Terra da Marvel que a gente já conhece, dos Vingadores. Mas isso não aconteceu. Eles ganharam do Galactus. Aí eu fiquei confuso porque na cena pós-créditos do Thunderbolts mostrava a mesma nave desse quarteto aqui chegando no MCU. Aí os Thunderbolts viram. É a mesma nave. Mas eles não fugiram do universo deles. Aí eu fiquei tipo... Ué, se eles não saíram daqui, quem é que tá naquela nave lá que apareceu no final do Thunderbolts? Aí eu pensei, a cena pós-créditos deve explicar isso. E a cena pós-créditos desse filme é a seguinte. Primeiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Avisaram assim na cabine que eu fui pra ver o filme. Ó, o filme tem 2 cenas pós-créditos. Aí eu fiquei tipo, opa, pra eles avisarem é porque as cenas são importantes. Só a primeira que é. A segunda vocês podem ignorar, que é um desenho animadozinho do quarteto, passando na TV. Aí vem o robozinho do quarteto Herbie, que tá no trailer, desliga a TV e é isso a cena. Um desenho rolando e ele desliga a TV e acabou. Não fiquem até o final. Só se vocês quiserem muito ver, mas não vale a pena não. Porque esse mesmo trecho do desenho que aparece na cena pós-créditos tá no filme, então nem vale a pena. Mas a primeira cena pós-créditos é importante. A cena pós-créditos é a seguinte. 4 anos depois do filme. O Franklin Richards já tá com 4 aninhos. Durante o filme ele é recém-nascido, tem nem um mês. E aí, na cena pós-créditos ele já tem 4 anos. Tá bem grandinho. Aí a Susan tá lendo um livro pra ele. Aí ela fala, filhinho, peraí, já volto, vou pegar outro livro. Aí ela sai. E aí ela ouve um barulho. Quando ela vai ver, quem tá junto com o Franklin Richards é o Victor Von Doom, o Doutor Destino. É o Robert Downey Jr.? Não sei. Provavelmente é. Porque a gente não vê o rosto dele. Aparece o Franklin olhando pro Downey Jr., pro Von Doom, e aí ele tá de costas pra câmera, com aquele capuzão verde, a capa verde, segurando a máscara de metal. A gente não vê o rosto, mas muito provavelmente é o Robert Downey Jr. Que merda, né, cara? Que ideia de merda, Downey Jr. de Victor Von Doom. Então, tipo, não explicou quem tá naquela nave no final do Thunderbolts. Vamos ter que esperar Vingadores Doomsday pra descobrir. Porque aparece depois da cena pós-créditos. O Quarteto Fantástico retornará em Vingadores Doomsday, Avengers Doomsday. Vamos ter que esperar pra descobrir. Pode ser o Franklin Richards junto com o Von Doom. Vai que o Victor Von Doom roubou o Franklin pra ele, né? Mas eu achei meio broxa essa cena pós-créditos, porque eu tava esperando, tipo, eu e o Rino tínhamos certeza de que apareceria Robert Downey Jr. na cena pós-créditos. Mas nem isso. Apareceu, só que de costas, nem pra mostrar o rosto do cara. Teria sido melhor se mostrasse, pô. A gente já sabe que é ele, mostra logo essa cara aí. Mas então, família, esse foi o meu veredito ao Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Dei nota 8, o filme me agradou. Não é perfeito, mas é bom. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima, família. Beijão!